Ó, existe um padrão, né, de pastoreado. O próprio Deus é esse padrão, né, de pastorear um povo. Porque no Salmo 28, 9 fala assim: salva o teu povo e abençoa a tua herança. Cuida deles como seu pastor e conduze-os em teus braços para sempre. Então fala que Deus conduz o povo e cuida deles como um pastor. Aí fala no 95, Salmo 95, venha, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador, pois Ele é nosso Deus e nós somos o seu povo, do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Não é isso? Davi falou, o Senhor é o meu pastor. Então, Jesus falou assim que as ovelhas que Deus deu para Ele, ninguém arrancará das mãos dele. Então, há um padrão de pastoreado, e esse padrão é o próprio Deus. Aí eu estava estudando, olha só que interessante, né? Os dois maiores líderes de Israel, os mais respeitados até hoje, foram chamados quando estavam pastoreando ovelhas, né? E não só como... Deus chamou eles como libertadores. Aí Davi, lá em 1 Samuel 16, 11, Jessé disse assim, quando Samuel vai ungir um rei, né, na casa de Jessé, e ele pergunta, já foram todos os teus filhos? Aí Jessé fala assim, ainda tem um caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Olha só que tremendo, estava cuidando das ovelhas. Em Êxodo 3:1, diz assim, Moisés estava pastoreando o rebanho do seu sogro Jetro, sacerdote de Midian. Nesse evento aqui foi quando ele teve um encontro com a sarça e Deus chama ele para libertar o povo de Israel. Ele estava cuidando das ovelhas do sogro dele. E Davi, ele fala assim, quando Davi vai lutar contra Golias, aí Saul começa a questionar ele. E ele fala assim, o teu servo, ele está falando dele mesmo, o teu servo cuida das ovelhas do seu pai. Ele está falando assim, o teu servo aqui, ele cuida das ovelhas do seu pai. Cuida das ovelhas do meu pai. Então, tanto Moisés, porque foi Moisés que escreveu o Êxodo, tanto Moisés como Davi sabia que o rebanho não era deles. O rebanho tinha um dono. Moisés sabia que o rebanho não era dele, era do sogro. E Davi sabia que as ovelhas que ele cuidava não era dele, era do pai dele. E aí ele vai, né? Ele vai lá pro acampamento e aí ele aparece lá e um dos irmãos dele fala assim para ele: com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Acusa ele de ter abandonado as ovelhas no deserto. Só que lá fala assim que Davi levantou-se de madrugada, antes de ir até lá, fala assim que Davi levantou-se de madrugada e deixou as ovelhas com outro pastor. Olha só o cuidado que ele teve. Eu li essa parte, quando eu li, chamou a atenção também. Não é lindo? Ele deixou as ovelhas com outro pastor. Ele não abandonou. Ele deixou com outro pastor. E o irmão acusou ele e falou, você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Que eu acho que uma vez eu falei pra você, falei, olha, ele não deixou sozinho. Não deixou sozinho, ele deixou com outro pastor. Uhum. Olha só, e quando Moisés ele foi levar, antes dele ter encontro com a sarça, fala que assim, Moisés levando as ovelhas, o rebanho, para o outro lado do deserto, chegou até o Monte Horebe, o monte de Deus. É interessante que ele não deixou no deserto as ovelhas, ele passou pelo deserto e levou até o monte de Deus. Isso já era uma palavra profética do que ia acontecer realmente com Moisés. Lembra aquela palavra? O que acontece no micro, acontece no macro. O que aconteceu com Moisés? Levando as ovelhas, passando pelo deserto, levando ao monte Horebe, e ali ele teve um encontro com Deus. Aconteceu ele levando o povo pelo deserto, levando ao monte Sinai, tendo um encontro com Deus. E agora fala, por que fala monte, né? Em Mateus 18 vai falar da parábola do pastor que foi atrás de uma ovelha. Em Mateus 18 fala que esse pastor deixou as 99 no monte e foi atrás da ovelha perdida. Em Lucas 15 fala que esse pastor ele levou as ovelhas ao campo e foi atrás de uma.
Então aqui é um padrão: monte e campo, né? Monte e campo. Nunca deixar no deserto, só no deserto. É monte e campo, porque monte fala de fundamentos, de princípios, é nos montes, né? Lugar alto, onde você tem fundamentos, onde você tem princípios. E no campo é onde tem a pastagem, né? Aquela pastagem, aquela nutrição boa. O que o Salmo 23 fala? Me faz repousar em pastos verdejantes. Então aqui é um padrão para liderança, para pastor. Você tem que levar as ovelhas, não só passar pelo deserto, não deixar no deserto, abandonar no deserto. Você tem que levar para um lugar que tem princípios, fundamentos. Então você tem que levar elas onde tem uma pastagem sadia, uma alimentação sadia, né? Não é estragada, né? Não é aquela folha seca, né? Aquela comida seca, né? E eu achei interessante, né? Porque o pastor, ele tem que conduzir as ovelhas para onde ele está indo. Moisés estava indo para o monte de Deus, ele levou as ovelhas para lá, entendeu? Então, aqui fala de cuidado, fala de responsabilidade, né? Anotei tudinho aqui. Fala de responsabilidade. Ó, eles tinham cuidado com o rebanho. Ó. Davi levantou-se de madrugada, né? E deixou o rebanho com outro pastor. E Salmo 23 fala aqui também, o Senhor meu pastor, nada me faltará, me faz repousar em pastos verdejantes, leva minhas águas tranquilas, né? Ó, outra coisa que aconteceu em Êxodo 2:17, Moisés, ele vai defender as filhas de Jetro, elas estavam indo levar as ovelhas para tomar água. E aí os pastores foram lá para tentar expulsar elas. Aí Moisés defende elas e ainda dá água pro rebanho. Lá diz que Moisés deu água pro rebanho. Ou seja, você tem que defender o rebanho e dar água para ele, né? O que Davi disse? Davi falou assim: olha, o teu servo, ele cuida das ovelhas do seu pai. E quando vem um leão ou um urso e leva ela pela boca, o teu servo vai lá e toma de volta, acerta golpes, né? Fala de se defender o rebanho. Se defender o rebanho e dar água, né? Ó, leva minhas águas tranquilas, restaura o meu vigor. E Moisés, ele fez isso, né? Moisés, ele levou, Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro. Isso aí é outra coisa. E lugar alto, né? Fala de estar assentado com Cristo. Ele tem líderes que parece que a igreja é inimiga dele, né? Não é. Ele prega até, fica lá no culto, mas assim, é só que vocês só estão cuidando aqui porque me chamaram Mas parece que é inimiga, né? Não é. Deus falou defender, né? Tomar a dor, né? Defender a ovelha. Porque é um animal tão assim dócil, né? Não tem muito senso de direção, precisa de uma proteção, precisa de um cuidado. Então, se ela se afastar um pouco do bando, ela vira uma presa fácil. Se cada um que lesse essa passagem e começasse a se espelhar em Davi, né? Espelhar na forma que eles estão conduzindo ovelha, para entender o que é, né? Precisasse uma revelação. O próprio Jesus também, ele disse, né? Ele falou assim, que eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem, tá vendo? Aí tem uma orientação aqui em Atos 20:28, o Espírito Santo, né? Ele fala assim, cuidai de vós mesmos e do rebanho ao qual o Espírito Santo vos designou bispos, ou seja, cuidadores, para pastoreardes a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Então, o pastor, ele tem que cuidar primeiramente dele, ele tem que estar bem cuidado, né? Ele tem que estar bem resolvido consigo mesmo, e depois cuidar do rebanho ao qual o Espírito Santo conduziu ele, designou ele bispo. Bispo fala de cuidado, né? Para pastorear a igreja de Deus, ó, tá vendo?
que o rebanho não é do pastor. Davi entendeu isso, Moisés entendeu isso. A igreja é de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Entendeu? Aí há algumas recompensas, né? Olha só que Deus falou para Davi: eu te tirei das pastagens onde você cuidava do rebanho, para ser soberano sobre Israel, o meu povo. Aí em 1 Pedro 5,4 fala assim: quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa de glória. Olha só a recompensa para quem segue esse padrão de pastoreio. Tá entendendo? Deus levanta, ele falou que ele é soberano, né? Deus vai levantar para algo maior. Para a nação. Então, não é você começa pastoreando. Não vai ficar só na igreja local. Deus vai te levantar para algo maior. Então, foi que nem no começo. Deus levantou esses homens como libertadores, não só como pastores. Moisés começou pastoreando o rebanho do seu sogro e ele se tornou um libertador. Davi começou pastoreando as ovelhas de seu pai e ele foi o maior rei de Israel. Foi Davi. Então tudo começa com o cuidado, com a responsabilidade, né? Cuidando do rebanho. Aqui, Que no Brasil, quantos homens existiam? Nenhum foi chamado para ser libertador. Quem foi chamado? Uma pessoa que está lá em Itajaí, lá na igrejinha, cuidando das pessoas, numa enchente, passando mal perrengue, dias e dias, anos e anos, construindo, vai lá, pregando. Lá em Itajaí, quem imaginava em Itajaí? Todo mundo achava que ia ser de Minas. Então, entendeu o que é o pastoreado, quantos né? não tinha? Era as igrejas todas. Tem o Laurinelli, que é o Rina. Renascer, que é aquele irmão. Quantos conhecidos, né? Aquele Terra Nossa aqui. Quantos homens grandes que tinha desde a época que nós escrevemos. Nenhum foi chamado para ser diretor da nação. Nenhum. É que nem eu te falei. O problema está na estrutura. O pastoreado, essa estrutura de pastoreio que há ainda, é uma estrutura que leva à morte. As ovelhas estão morrendo de fome, morrendo de sede, não conhece princípios, não conhece valores, entendeu? Então, quando toca na estrutura, aí tudo muda. Então, aqui é um padrão de pastoreio. Seguindo esse padrão, você carrega a vida. Se você não segue esse padrão, você carrega a morte.